Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Meus irmãos, esta semana eu tive a oportunidade de estar trazendo uma porção da Palavra de Deus na igreja a qual eu congrego, e o Senhor nosso Deus me deu uma mensagem falando sobre as perguntas dos homens. A importância das perguntas feitas pelos homens da Bíblia Sagrada. E eu já comentei sobre a pergunta feita por José quando este foi tentado pela mulher de Potifar. E nesta oportunidade eu gostaria de comentar sobre a pergunta feita por Moisés. Sim, Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés fez uma pergunta muito sincera ao Senhor nosso Deus, e esta pergunta ela tem como objetivo mostrar a incapacidade de Moisés. E é interessante, meus irmãos, que nem sempre Moisés teve este entendimento. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 do livro de Atos, deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia, capítulo de número 7, versículo de número 22 até o 25, diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Versículo 25, preste bastante atenção. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Observe esta palavra, ele cuidava, ou seja, ele entendia isso, ele pensava isso. Ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Houve um determinado momento, irmãos, na vida de Moisés, não sei se devido à influência da posição que ele estava ocupando, ele foi criado pela filha de Faraó, e acredita-se que ele estava sendo preparado para suceder a Faraó, foi instruído em toda a sabedoria do Egito, foi preparado, certamente recebeu treinamentos das diversas áreas que um poderoso governante deveria receber. Recebeu treinamento militar, conhecimento acadêmico, enfim. E, meus irmãos, eu não sei se isso influenciou Moisés a ele ter este tipo de pensamento. Que pensamento? O pensamento de que o livramento do povo de Israel da mão dos egípcios viria através dele. E, meus irmãos, esta palavra falada, inspirada pelo Espírito Santo na boca de Estevão, no capítulo 7, a partir do versículo de número 25, que nós lemos aqui de Atos, esta palavra ela é muito importante. Por quê? Porque, meus irmãos, demonstra que Moisés acreditava que ele seria usado, que ele seria de alguma forma capaz de livrar o povo de Israel do Egito. Mas aí vem a situação, ele chega lá entre o povo, vê um egípcio oprimindo um israelense, um hebreu, e ali ele toma as dores do seu conterrâneo, porque ele era hebreu, e ele sacrifica, ele mata, ele vinga
o israelense, o hebreu, e mata o egípcio, enterra na areia, e aquele crime, né, veio a ser descoberto, e Faraó ficou furioso, e o certo é que Moisés teve que fugir e foi viver junto de seu sogro, com quem o Jetro, né, que tinha uma filha, ele veio a se casar, e Jetro tornou-se o seu sogro, e ele veio a viver como um simples e humilde pastor de ovelhas durante 40 anos. E aquele tempo que ele está pastoreando ovelhas, o Senhor Deus molda a sua vida. E aquele Moisés, que acreditava ser alguma coisa, ser capaz de alguma coisa, agora, quando teve um encontro com Deus aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro, num monte chamado Horebe, e o Senhor Deus diz para ele que é para ele ir até o Egito, libertar o povo. Veja que o caráter de Moisés foi moldado. A personalidade, as convicções de Moisés já não eram as mesmas daquele Moisés que viveu na corte de Faraó, no Egito. Agora, aquele Moisés que se achava capaz, que se achava o eleito, o escolhido para tal serviço, ele diz no versículo 11 do capítulo 3: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, eu não sou capaz de tal obra. Eu não consigo. Quem sou eu? Né? Como quem diz assim, tem outros mais capazes, mas eu não sou capaz. Quem sou eu? Esta pergunta, ela é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Quem sou eu? E olha, irmãos, evidentemente que nós somos criaturas de Deus e também filhos de Deus, conforme nos ensina o primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu São João. Porém, nós devemos ter em mente que em meio a uma sociedade má, corrompida, orgulhosa, vaidosa, nós devemos ter em mente quem nós somos. Eu separei pelo menos 4 respostas de quem nós somos. Quem nós somos? Para esta pergunta, quem sou eu? Quem nós somos? A primeira resposta que nós poderíamos dizer está em Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23. Os irmãos, por certo, sabem de cor e salteado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós pensarmos quem sou eu, lembremos que somos pecadores. Somos pecadores. Em Salmos de número 40, o versículo é o versículo de número 17. Diz assim o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Quando nós pensarmos sobre esta pergunta, quem sou eu? Lembremos-nos de que somos pobres e necessitados. Mas lembremos-nos também que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem cuidado de nós. Mas, meus irmãos, não venhamos permitir que este sistema mundano corrompido, que essa cultura maligna, carnal, venha nos influenciar. Que nós venhamos sempre nos lembrar que somos pecadores, que somos pobres e que somos necessitados. Olha o que o salmista diz nos Salmos de número 6,
no versículo de número 2, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Quem eu sou? Quando a minha carne, o mundo, o próprio diabo, seus demônios, me tentarem me fazer pensar que eu sou alguma coisa, que eu venha me lembrar quem eu sou. Sou apenas um pecador. Sou apenas um pobre e necessitado. Sou apenas um homem fraco, dependente da misericórdia do meu Deus. Sou dependente do meu Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Oh, aleluia! Este é o Moisés, moldado por Deus, trabalhado por Deus. Este é o Moisés que entende que ele é totalmente dependente do Senhor. Quem eu sou? Eu sou um homem totalmente dependente do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus nos guarde. Vamos considerar estas perguntas e vamos considerar estas respostas. Que o Senhor Jesus continue te abençoando para a glória do nome dele.